como é que a gente consegue conhecer um ser que, por natureza, parece estar totalmente além da nossa compreensão? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais profundas da fé. Nesta análise, a gente vai mergulhar no que os textos bíblicos revelam sobre a identidade de Deus Pai, começando com uma ideia central. Sabe, essa passagem de Mateus já nos coloca diante de um paradoxo bem interessante. Se o Pai é tão transcendente, tão grandioso, como é que a gente pode sequer começar a conhecê-lo? A resposta, segundo a própria Escritura, não está na nossa capacidade de encontrar, mas na disposição de Deus de se mostrar. Então, o conhecimento do Pai não é algo que a gente alcança com filosofia ou raciocínio puro. É uma revelação. E essa revelação tem um nome: Jesus Cristo. É através do Filho que o Pai se faz conhecido. Mas, para entender essa dinâmica, a gente precisa de uma base, um conceito que é essencial para a fé cristã. E toda essa nossa conversa se apoia na doutrina da Trindade. A ideia aqui não é de três deuses de jeito nenhum. É de um único Deus, uma só essência divina, que existe em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui está o ponto-chave. Unidade na diversidade. É um mistério? Com certeza. Mas é o pilar que sustenta toda a compreensão de quem é o Pai. O Pai não é o Filho não é o Espírito, mas todos os três são um, compartilhando a mesma natureza divina. Com essa base, agora sim a gente pode se aprofundar na identidade da primeira pessoa da Trindade. Beleza, então, quem é exatamente Deus Pai? As Escrituras nos dão pistas bem claras sobre a sua identidade e o seu papel único dentro da Trindade. O mais interessante é como esses pontos se encaixam. O Pai é apresentado como o único Deus, a fonte de tudo, inclusive da própria divindade que o Filho e o Espírito compartilham. Ele é como o grande arquiteto, o Criador que dá início a tudo, e a sua ação é executada pelo Filho e sustentada pelo Espírito. É quase como uma dança divina, sabe? Cheia de unidade e propósito. Ok, além da sua identidade, a Bíblia também nos revela o caráter de Deus por meio dos seus atributos. E a teologia, para nos ajudar a entender melhor, costuma organizar esses atributos em duas categorias bem distintas. Pensa assim: de um lado, temos os atributos incomunicáveis, que são qualidades que pertencem única e exclusivamente a Deus. E do outro, os atributos comunicáveis, que são aspectos do caráter dele que nós, seres humanos, como criaturas feitas à sua imagem, podemos refletir, ainda que de forma bem limitada. Estes aqui são os atributos que definem a grandeza absoluta, incomparável de Deus. Ele existe por si mesmo. Não tem começo nem fim. Ele não muda, pode fazer todas as coisas, sabe de tudo e está em todos os lugares ao mesmo tempo. São conceitos que dão um nó na nossa cabeça, né? Porque mostram o quão diferente ele é de nós. E aqui a gente vê o outro lado da moeda: santidade, amor, fidelidade, bondade. Essas não são qualidades que a gente só admira em Deus de longe. São virtudes que Ele nos chama a cultivar também. Somos chamados a ser santos porque Ele é santo, a amar porque Ele é amor. É nesse ponto que o divino e o humano se encontram. Agora chegamos a uma das partes mais fascinantes: os nomes de Deus. Na cultura bíblica, o nome era muito mais que uma etiqueta. Ele revelava o caráter, a essência e até o propósito de alguém. E quando se trata de Deus, essa ideia é levada a um nível infinitamente maior. Vamos ver alguns exemplos. Elohim, a palavra usada lá no primeiro verso de Gênesis, está no plural, o que já sugere uma pluralidade dentro da unidade desde o comecinho. El Shaddai aponta para o Deus Todo-Poderoso. Adonai o reconhece como Senhor, com autoridade soberana. E YHWH, o nome mais sagrado, Eu Sou o que Sou, revela a sua existência eterna, que não depende de nada nem de ninguém. Cada nome é como uma janela diferente para a sua natureza. Então, depois de olhar para a identidade, para os atributos e para os nomes, a pergunta muda um pouco. Deixa de ser o que é Deus para se tornar como podemos conhecer a Deus. O conhecimento da teologia precisa se tornar um relacionamento. E é exatamente aqui que Jesus transforma tudo. Ele ensina seus seguidores a se dirigirem a esse Deus todo-poderoso, eterno e soberano como Pai. Ele pega toda essa teologia grandiosa e a torna profundamente pessoal. É um convite para uma relação de intimidade e de confiança. Portanto, o ponto crucial é este: entender esses nomes e atributos não é só um exercício acadêmico. É o que transforma uma ideia abstrata de Deus numa pessoa a quem se pode chamar de Pai. É a ponte entre saber sobre Deus e, de fato, conhecer a Deus. E isso nos leva a uma reflexão final. Ao entender Deus como Criador,
todo-poderoso, soberano e eterno, mas, acima de tudo, como Pai. Como isso muda a forma como cada um o enxerga. Como essa compreensão pode transformar a oração, a confiança e a própria vida. A revelação está aí, disponível, convidando cada pessoa a essa jornada mais profunda.